Bom dia, boa tarde ou boa noite, gente. Aqui quem fala com vocês é o colaborador de matemática e física, Gabriel. Então, primeiro, desculpa pela aula da semana passada. Eu sei que ficou longa, mas eu tinha que fazer uma aula longa. Não tinha jeito. Que eram muitos conceitos que eu queria lembrar e que um deles eu vou usar na aula de hoje, inclusive. Vamos lá. O que é o assunto da aula de hoje, já que eu falei que ia usar um desses conceitos? A aula de produtos notáveis. Produtos notáveis. Que todo mundo lembra que são produtos notáveis, que eu espero que lembrem. Se não lembrar, para isso que serve essa aula. Então, o que são produtos notáveis? Vamos lá. Quando a gente tem, por exemplo, isso aqui, certo? A mais B elevado ao quadrado. Isso não é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Não é igual. Não é, esquece, porque não é igual. Isso é totalmente diferente. Isso aqui tá errado. Certo? Isso aqui é um erro. Então, nunca quando vocês olharem isso, vocês escrevam isso, porque nunca vai ser verdade. Então, o que é? Lembra o que é potência? Que eu falei na aula passada? Que é o produto repetitivo de termos iguais? Então, vamos lá. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Pela bom e velho distributivo. Cada termo vai multiplicar cada termo do outro lado, certo? Sem nenhum segredo. Então, vamos lá. A vezes A ao quadrado, mais A vezes B, AB, mais B vezes A, BA, mais B ao quadrado, certo? Como A vezes B e BA é a mesma coisa, então isso aqui é 2AB. Logo, isso é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, certo? Concordo? Então, isso é um produto notável. É essa coisa feia, que é feio mesmo, totalmente algébrica, é isso. Isso é um produto notável. Como eu falei, não tem segredo. Vamos lá. Agora eu vou mostrar um caso especial para vocês, depois eu vou ensinar um macete de como definir qualquer produto notável. O próximo caso é o produto da soma pela diferença, que é um outro produto notável também. A gente vai seguir a mesma ideia de distributivo. Então vamos lá. A vezes A vezes B, B vezes A e B vezes B. Vamos lá. A vezes A ao quadrado, mais A vezes menos B, pelo que eu também falei na aula passada de jogo de sinais, dá menos AB. Certo? Vamos lá. Mais B vezes mais A mais AB. E B vezes menos B ao quadrado. Certo? Como isso aqui é a mesma coisa, a gente está somando, menos com mais dá zero. Então fica o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado. Certo? Esse é o exemplo que eu não podia dar pelo macete, porque pelo macete não aparece isso. Isso, essas coisas são chamadas de binômios. Esse é o binômio quadrado perfeito. Esse é o, eu não lembro qual é o nome desse binômio, mas ele tem um nome específico. Se a gente já está falando de binômio, a gente pode falar do binômio de Newton, que eu acho que é o binômio que é a dica. Esse é o binômio. Binômio de Newton. Se eu não me engano é MN, né? Não lembro. Desculpa, se tiver escrito errado, me avisem também. É até bom que eu paro de escrever assim. Vamos lá. O que é o binômio de Newton? Ele pode ser gerado da forma A mais B elevado a N. Sempre. Sempre é isso. Só que a gente não tem como definir, porque isso aqui, N, pode ser tão grande quanto a gente imaginar. Então a gente vai ficar... Se a gente fizer essa distributiva de A mais B N vezes, você nunca vai achar, porque você nunca vai conseguir determinar o fim. Então, para que serve o binômio de Newton? Para a gente conseguir definir isso, eu vou definir um tópico asterisco aqui, que é o termo geral. O termo geral. Como é que é o termo geral? Ele é desse formato aqui.
T, K mais 1, é igual a N escolhe K, vezes A elevado a N menos K, vezes P elevado a K. Certo? Certo. Vamos lá. A gente quer definir... É isso. Esse é o termo geral do binômio de Newton. Então, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira interessante? Tá vendo que aqui é K mais 1 e aqui é K? Então, sempre que você quiser saber qual é o termo, por exemplo, se a gente definir K como 1 sempre, a gente sempre vai ter a partir do segundo termo do binômio, o que não é interessante. Não é nem um pouco interessante. Então, como é que a gente vai definir isso de forma geral? Vocês lembram qual é a notação, ou qual é a ideia de somatório? Que é a soma infinita de parcelas que respeitam a mesma lei de formação? Então, como é que a gente vai definir o binômio de Newton? Na maneira clássica, vai ficar feio, mas quando eu fizer bonitinho, vocês vão entender. Vamos lá. Binômio de Newton é da forma do somatório de I até N, onde I é igual a K. Vai ser de N escolhe I, vezes A elevado a N menos I, indo de 0 a N, desculpa, vezes P elevado a I. É isso. Indo de 0, tá, gente? I igual a 0, que é sempre o primeiro termo. Esse é o binômio de Newton. Desta forma que está escrito, você consegue definir qualquer binômio perfeito. Qualquer um. Querem um exemplo? Vamos, exemplo 1, que é n igual a 3. Ou seja, que é o cubo da soma. Vamos lá. A mais B elevado ao cubo. Que ele é da forma A mais B, A mais B, A mais B. Certo? Ele é desse formato aqui. Vamos ao termo geral? Que é o primeiro termo, né? Se é T é da forma K mais 1, então nosso K tem que ser igual a 0. Então, T 0 mais 1 é igual a N escolhe 1, a I 3 escolhe 1, vezes A 3 escolhe 0, 3 menos 0, vezes B elevado a 0, certo? Então, vamos lá. Como é que é 3 escolhe 1? Se a gente fizer lá aquela forma que eu mostrei de combinação, vai dar 3 fatorial sobre 2 fatorial, que dá 3. Desculpa. Vai dar 1 isso aqui. Desculpa, eu já estava pensando no termo seguinte. Vezes, quanto é que é A elevado a 3 menos 0? É 3. E quanto é que é B elevado a 0? É 1. Então, o primeiro termo é A ao cubo. Certo? Agora, vamos fazer K igual a 1, ou seja, que é o segundo termo. Vai ser 3 escolhe 1, vezes A 3 menos 1, vezes B elevado a 1, certo? 3 escolhe 1 é 3 fatorial sobre 1 fatorial vezes 3 fatorial menos 1 fatorial, vezes A ao quadrado vezes B. Isso aqui, vou puxar aqui para baixo, é igual a 3 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 2 fatorial, para estar fora da linha, aqui. Como é que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1 sobre 1 vezes 2 vezes 1. Que a gente pode cortar o 2, o 1 não importa, então dá 3. Então ele vai aparecer aqui. 3 vezes A ao quadrado vezes B. Como é mais, mantenho mais. 3A ao quadrado B. Mais de novo. Terceiro termo. Deixa eu virar folha. Não dá para fazer aqui. Não, melhor virar folha. Deixa eu manter a folha aqui do lado para vocês continuarem vendo o raciocínio. Certo? Então, terceiro termo, que é T3, vai ser o quê? 3 escolhe 2, vezes A 3 menos 2,
vezes b elevado a 2. Certo? Estão vendo? Vocês conseguem ver que 3 escolhe 2 e 3 escolhe 1 dá a mesma coisa? Então, vou pular a conta. Dá 3 vezes 3 menos 2, 1, vezes b. Então, vai dar 3a quadrado. 3 vezes a vezes b ao quadrado. Mais o último termo, que é o t4, que é 3 escolhe 3, vezes a 3 menos 3, vezes b ao cubo. Certo? Isso aqui dá a elevado a zero, que dá 1. Isso aqui é a mesma coisa que 3 escolhe 0, que também dá 1. Então, isso é b ao cubo. Certo? Então, por 4 etapas, que depois vão virar automáticas, você consegue definir um produto notável. Lembra que eu falei que era um somatório dessas coisas? Acabou que no final a gente somou todos esses resultados. Aqui, ó, a gente somou todos esses resultados para achar o cubo da soma. Certo? Então, existe mais uma dica, que é justamente para a próxima coisa de produtos notáveis, que é a soma de 3 termos elevado a alguma coisa. É um negócio feio. Eu vou avisar para vocês que é um negócio feio. Fazer esse termo geral é muito feio. É muito feio. Se vocês quiserem, eu vou botar aqui por curiosidade. Eu não vou demonstrar nem fazer exemplo disso. Eu vou botar o decorado, que é como é o decorado. Agora eu posso virar a folha, né? Posso. Vamos lá. Vamos fazer esse exemplo aqui. A mais B mais C elevado ao quadrado, que é A mais B mais C vezes A mais B mais C. Sim, vamos fazer a distributiva daquele jeitinho? Vamos. Trabalhinho. A matemática é isso. Trabalho. Vamos lá, já vou botando aqui. Fica A vezes A ao quadrado mais AB mais AC mais AB mais B ao quadrado mais BC mais AC mais BC mais C ao quadrado, certo? Isso. Então fica como? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes AC mais AB mais BC. Essa é a forma decorada. É esse negócio feio aqui. Justamente esse negócio feio. Tá certo? É esse negócio feio. Agora, o termo geral é mais feio ainda. Vou botar aqui. Boa. Vai ser o exercício de vocês. Vai ser justamente. Eu vou passar esse exercício de aula, que é resolvo. Eu não vou resolver, porque já está aqui em cima. Então, resolvo. Não precisa dar continuidade na. Quando tivesse resolvo, não precisa dar continuidade na aula. A mais B mais C elevado a N. Como é que é? É a mesma ideia de... Não vou fazer o somatório, não. Mas, desculpa, vamos lá. Resolvo. A mais B mais C ao quadrado, vírgula, usando o termo geral abaixo. Vou botar até em vermelho. É n fatorial sobre alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial, que multiplica a elevado a alfa vezes b elevado a beta vezes c elevado a gama. Certo? Onde alfa, beta e gama podem ser iguais a 0, 1 e 2. Certo?
Por que isso é interessante? Vamos lá. Qual é o grande segredo para vocês saberem até onde ir? Tá vendo o n fatorial? Então, alfa mais beta mais gama tem que ser igual a n. Esse é o detalhe desse termo geral. É um negócio complicado, vocês vão se enrolar. Mas, sabe, havia um A mais B mais C elevado a 5. Bateu o desespero? Usa isso. Por quê? Que sai. Vocês não precisam fazer esse processo. Se o processo com 2 já é chato, já é um negócio longo e pode se enrolar, isso aqui é muito mais. Isso enrola muito. Quanto maior que 2, 3, 4, 5, vocês vão ter que fazer esse negócio 5 vezes. Imagina pegar isso aqui e multiplicar por mais A mais B mais C. A conta cresce. Aqui vocês vão fazendo um por um e acaba. É um sofrimento rápido. É sofrido? É sofrido. Mas rápido. É ruim. É muito ruim. Mas... é com... Desculpa, gente, mas produtos notáveis não tem muita fuga. É um negócio chato, é um negócio trabalhoso. Vocês podem decorar. Vocês podem decorá-los. Eu vou botar aqui. Tem curiosidade. Vou botar uma curiosidade aqui. Curiosidade. Sabe que é A mais B ao cubo igual a ao cubo mais 3AB A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo, certo? Correto, né? Mostrei ainda há pouco. Tem uma forma fatorada disso, que é a maneira. Botar A ao cubo mais B ao cubo aqui, certo? Vamos olhar para cá. Vocês estão vendo isso aqui? Ó. O que se repete? 3AB, 3AB, certo? A gente pode botar essas coisas em evidência. Vamos botar 3AB em evidência? 3AB. E fica o quê? Se eu botei em evidência, então só fica A aqui. E se eu botei em evidência, só fica B em evidência. Certo? Então vamos jogar isso para cá. 3AB. A mais B. Por que isso é legal? Vamos comparar, né, gente? Isso aqui está muito mais reduzido. Isso é um mais, tá? Isso está mais reduzido. Sabe o que é outra coisa interessante? Você pode fazer a mesma coisa com a quarta, a quinta. Sempre vai dar para fazer uma faturação parecida com essa. Porque os termos se repetem. Como eu mostrei ó, até é interessante, ó. Pelo termo geral, se K é diferente de zero, sempre vai ter A e B. E N escolhe K é um negócio cíclico. Vocês viram aqui, ó. No caso do cubo, ou ele é 1, ou ele é 3. Aqui, ó. Ou 1 ou 3. Sempre 1 ou 3. Então sempre vai ter, quando for a quarta, sempre vai ter um 4 aparecendo. Quando for a quinta, sempre vai ter um 5 aparecendo. Então, sempre tem como escrever de uma forma fatorada bonitinha. Nunca é agradável. Produtos notáveis nunca é uma coisa agradável. É sempre uma questão que a conta pode crescer se você tomar a decisão errada. E quando você vai saber qual é a decisão para tomar? Não sei, tem muitos casos. É o tipo de questão que abre em caso, que você tem que olhar. Às vezes vai usar às vezes usar isso aqui é bom, às vezes usar isso aqui é bom. Depende. Enfim, para a aula de produtos notáveis é só isso. Não tem mais muita coisa. Produtos notáveis se resume a isso, abraço e conta. Faz a conta mesmo, tem muito jeito não. Bom, gente, era isso. Muito obrigado pela atenção. Dessa vez, como eu prometi, é um vídeo mais curto. Um beijo, um abraço. Até semana que vem.